Oi, 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 seja bem-vindo, seja bem-vindas a mais um encontro aqui no nosso canal do YouTube da Uma Universidade e nós vamos falar hoje aqui novamente com a Andréa, nutricionista que está aqui de plantão para você. Ela atende, viu, gente? Se você precisa de uma orientação alimentar, ela faz atendimentos. Eu mesma já passei por atendimentos com ela, fiz uma desintoxicação. A orientação dela, ó, é da hora, então vale a pena conferir. E hoje nós vamos falar sobre alergia ou alimentos antialérgicos, né, Andréia? Seja bem-vinda. Obrigada. Olá, pessoal, tudo bem? Como ela já me apresentou, eu trabalho com nutrição, nutrição funcional, genética, essa nutrição ortomolecular, que a gente trabalha bastante com essa parte de alergias, né? Então, a gente hoje ouve muito falar sobre crianças que já nascem alérgicas, pessoas que começam a ter alergias a coisas que elas antes comiam, que agora não tem, né? Começa a dar reação. Se a gente fala sobre intolerância, então existe uma confusão muito grande, né, sobre isso. A gente tem um alérgico que já nasce alérgico e que ele tem genética isso de alergia que ele não pode nem encostar naquele alimento. Seria, no caso do trigo, seria um celíaco. O celíaco é uma doença que é uma alergia ao glúten do trigo, que a pessoa não poderia nem assim, por exemplo, esse meu copo aqui, ó. Se um dia eu comi um pão, né, e tomei nesse copo, essa pessoa, se ela encostar, mesmo que eu lavar, ela encostar neste copo, ela vai desencadear já o processo que é muito de destruição do intestino. Então, ela tem diarreias, ela tem cólicas horríveis, até com sangue. Então, isso seria uma pessoa que nasce. Hoje mesmo, aqui em casa, está o namoradinho da minha filha, que eles estudam desde bebê. E esse menino ficou muito conhecido na escola porque ele era um alérgico grave à caseína do leite, de fechar a glote e ter que ir para o hospital. Ele não respirava, né? E esse menino, ele, num dia de festa de aniversário, ele soprou uma bexiga, e dentro da bexiga tem lactose. Lactose é o açúcar do leite. Mas ele já teve, esse açúcar do leite já esteve encostado a uma caseína um dia quando ele era leite. Este menino foi de uma bexiga, ele foi direto de ambulância para o hospital, assim, com risco de vida. Então, esses são os alérgicos que nascem com essas alergias super graves, tem que fazer dessensibilização, é um tipo de problema de doença mesmo. Nós temos depois as intolerâncias, que são as coisas que a gente comia e que a gente começa a perceber que isso não está fazendo tanto bem, né? Isso que a gente percebe no corpo da gente, que eu sempre falo, existem exames. Os exames eles vão demonstrar que você tem intolerância ou alergia para algum tipo de alimento, mas eles não são tão eficazes, tão 100% de falar, eu acredito só no exame, em comparação ao seu sentir o seu corpo. Então, eu sinto que quando eu como um pedacinho de pão, eu já vou ter a minha calça de 38 vai para 40, sabe? Aí você fala, eu tô inchada, não sei o que sabe. A gente sabe. Quando você fica sem afastado daquele alimento, você já percebe que você dá aquela murchadinha na barriga. Por que que isso acontece? A gente teve até um papo, né? Numa outra aula que nós conversamos, a gente teve um papo sobre a inflamação. Então, a inflamação é uma reação que o corpo tem para curar algo que está agredindo você. O corpo entende que aquele alimento é uma agressão. Da mesma maneira que ele entende um vírus, um Covid, uma bactéria, Streptococcus, ele olha para aquilo e fala, vai morrer, ele vai lá e faz uma reação exacerbada. Ele aumenta todas as vezes, aumenta as artérias, enche de sangue aquele lugar, aí fica inchado, fica dolorido, fica quente, dá febre, porque o corpo está mandando todo o sangue, todo o arsenal para ir combater. Quando entra um alimento alergênico, ele age da mesma maneira. Então, alguém que come algo que é alérgico ou é intolerante, o corpo tem essa reação exacerbada da imunidade. Incha aquele lugar ele vai perdendo a função com o tempo. Então, dá uma melhoradinha. Eu como, gente, eu como coisas que não fazem bem para mim. Eu vou numa festa, eu como um pedaço, eu não deixo de comer assim, esporadicamente, mas eu sei que eu vou ter reação àquilo no outro dia. O intestino já fica ressecado, você já acorda com bolsinha, com olheira, você já acorda com a barriga um pouco mais inchada. Só que isso, como não é comum todos os dias,
isso o corpo reverte e você consegue depois ficar bem, se você não fica agredindo ele todos os dias. Então, as intolerâncias, elas vão vir com o passar do tempo. A gente, até os 4 anos de idade, a gente fabrica uma enzima que quebra a lactose. Então, a criança que não nasce alergênica, né, com alergia grave, essa criança ela consegue até ingerir coisas de leite de vaca, eu estou falando aqui de leite de vaca, né? Mas depois dos 4 anos, decai essa enzima, não quebra mais. Então, essa açúcar ela vai enorme para o seu intestino, fermenta, alimenta a bactéria ruim, você vai ficando sempre ali com aquele buchinho, sabe? Que nunca, aquela barriga está sempre inchada, sempre dolorida, gases. Não é comum ter gases. Não é comum você ter gases todos os dias. Não é comum você ter dores e ficar aumentando, diminuindo o peso todos os dias. Você está tendo uma reação aos alimentos que estão te causando intolerância. Qual que é o padrão ouro que a gente fala? Retirar os alimentos, ficar um tempo desintoxicado dos alimentos. Quais são esses alimentos, né? Geralmente é tudo que é do glúten, tudo que é da lactose, né? Geralmente, mas a gente tem também alergias e intolerâncias para vários, amendoim, castanhas, ovos, né? São os principais aí. Ficar sem E esses alimentos. o sal e açúcar também, né? O povo fala que, não sei se eles são alergênicos, mas eles são meio que causam grandes estragos no corpo, né? Nossa, o açúcar, ele deveria ser, eu digo para vocês, assim, é um absurdo, 2023, com toda a tecnologia e estudos que a gente tem, ainda vender açúcar. É um absurdo, assim. Por quê? Porque vamos falar um pouquinho, assim, eu não vou entrar muito nisso, né? Mas se eu vicio uma pessoa desde bebezinho, já dá brigadeiro, dá refrigerante, eu vicio essa pessoa desde pequena, essa pessoa ela vai me dar muito lucro na hora que ela entrar numa farmácia e deixar todinho o salário dela lá. Então, eu não tenho por que parar isso. Eu estou alimentando várias indústrias. Isso que a gente está fazendo aqui é o que eu chamo isso, né? Eu falo que eu e meus colegas que trabalham com integrativa, nós somos os rebeldes da causa. A gente é visto como os rebeldes da causa, porque a gente quer ir para o natural. É só isso, gente. É comer comida. É comer comida de verdade. Não precisa colocar nada, é para colocar comer comida. É assim que o nosso corpo ainda é. A gente não evoluiu, né? Tanto assim. A gente ainda é muito primitivo, o nosso sistema. Então, é comida de verdade. Não precisa se gastar horrores com coisa industrializada. Acrescentar, fazer aquelas receitas que, claro que é gostoso, é. A gente é uma festa. Agora, final do ano, todo mundo fica apavorado, né? Todo mundo fala assim: ah, nossa, mas agora não tem jeito, nem vou começar um regime. Agora, gente, é um dia de Natal e um dia de Ano Novo. O que que isso vai fazer diferença na sua vida, né? Sabe o que você vai comer, como é que você vai desintoxicar depois, não coma coisas alergênicas, né? Então, acréscimo de açúcar, ele é considerado já um alimento processado. Se eu pego um abacaxi, descasco o abacaxi, como é um alimento in natura. Se eu pego o abacaxi, eu bato ele no liquidificador e coloco uma colher de sal, ele já é processado. Eu estou acrescentando o que não tem que ter sacarose ali, já tem frutose, não tem que ter. Se eu pego esse mesmo abacaxi, eu coloco ele numa calda e ponho numa lata, ele é um ultraprocessado. Então, cancerígeno e alimento natural. É pegar o abacaxi, descascar e comer, não precisa, né, muita firula, né? E quando você fala do glúten, do leite, né? Fica bem claro, né? Leite, iogurtes, queijo branco também causa muito alergia ou só os outros queijos, André? Essa é na sua opinião? Se você tem uma intolerância à lactose, só lactose, você pode preferir os alimentos, né, que você vai comer sem lactose. O que que eles fazem? Eles pegam aquela enziminha que a gente produz até os 4 anos de idade e ela coloca essa enzima no leite. Essa enzima ela vai quebrar já a lactose, ela entra já quebradinha dentro do seu corpo. Então ela não consegue isentar, mas você fica com 10% da lactose de um leite. Então Uhum. causa menos problemas para a lactose, que é o açúcar. Mas se eu tenho intolerância à caseína, não tem jeito. Ser um alimento sem lactose. Ah, eu estou tomando só leite sem lactose. Mas você tem intolerância à lactose ou à caseína? Como que você vai saber? Através de exames, através de retirada do alimento, né? E depois recolocar. O que que é o queijo que ele vai fazer menos mal? São os mais maturados. O queijo fresco, ele tá meio que é um leite palhado duro, só. Então não tem muito, né? As bactérias não agiram muito. Se eu tenho um queijo já curado,
as bactérias agiram bastante, comeram bastante a lactose, transformaram a caseína, ele já está um pouco melhor de ser consumido. Hoje a gente tem o leite A2, que é um leite que já é de uma sequência de animais que eles produzem com menos caseína, modificado a caseína. Então, ele diminui os processos alergênicos para quem tem a alergia. E a gente tem o queijo de cabra, que é muito mais parecido com o ser humano. A cabra, o peso dela, o leite dela é mais parecido com o ser humano do que a da vaca. Então, a gente tem leite de cabra e o de búfala. Então, o queijo de búfala, ele é um queijo para quem tem alergia à proteína do leite, à caseína, mas ele tem a lactose. Então, se eu tenho tolerância à lactose, eu também vou ter reação com aquilo. Então, o que que a gente escolhe? A gente escolhe ficar um tempo sem e depois ir introduzindo aos poucos os alimentos que estão mais, que fermentaram mais, para você ver qual que é a reação que você tem. Eu já conheço. Se eu comer disfarçadamente o queijo, eu já fui vegana há muitos anos. Ultimamente eu tenho comido um pedacinho de queijo, como um ovo, né? Então, se disfarçadamente tem um pedacinho de queijo ali, não dá nada. Meu organismo acho que nem vê passar. Mas se eu comer só o queijo, meu Deus do céu, é uma sinfonia. A barriga faz uá, uá, conversa com você. Então não aceita. E a gente, por quê? Passei um tempo sem, quando volta você vê qual que é a reação que você vai ter, né? Eu não tô te ouvindo, Di. O nosso público deve estar perguntando assim, que será que a Andrea come então, né? Porque já tiramos um monte de coisas aqui do menu, né? Do cardápio, né? E aí você estava falando também do trigo, né? E aí, eu estava fazendo um trabalho aí de desintoxicação, um trabalho assim, é como se fosse uma dieta mesmo, né? Por conta do meu momento presente, que é momento de menopausa, digamos assim, até por uma orientação da nutrição, né? E aí, das orientações era que eu me alimentasse mais com o trigo, né? Que seria mais integral, né? Seria assim, um pão integral. Aí, só que agora não tem mais o pão integral, né? Agora 100% integral. Agora eles colocam lá os 100%, agora não me lembro o termo que se usa, que eles estão usando. Então não tem mais pão 100% integral, pelo menos que a gente compra, né? Só se você produzir. Se eu comprar uma farinha de trigo integral, amassar na minha casa e fazer na minha casa, é uma qualidade de pão. Tanto é que você vê que no outro dia ele já está seco e no outro dia ele está mofado. Ele tá, ou seja, se a bactéria gosta, eu posso comer, porque a bactéria é mais inteligente que a gente. Ela Uhum. não vai no pão que está na padaria, na prateleira lá, porque ela tem veneno para ela. Então ela não Uhum. consegue interagir com aquele pão. Ou seja, ele já está na prateleira, ele é ultraprocessado. Pode estar escrito 100% integral, rico em castanhas, quinoa, lá, lá, lá. Eles têm que colocar conservante, porque senão ele perde toda a produção dele. O que está na prateleira já não é mais, né? Então existem diferenças. Vocês vão ouvir muito, sim, nutrólogos, nutricionistas falando, não, tudo pode comer, depende da quantidade. Essa é uma vertente, né? Uma vertente que, para mim, é uma vertente que ela é meio que cruel, porque a hora que a pessoa tiver muito mal, aí proíbe. Você já não tá legal, você tá doente, aí fala, agora você não pode comer mais. Então você vicia a pessoa, deixa um pouquinho. Você nunca se livra daquele alimento, né? E aí quando você deu errado mesmo, aí agora é proibido. Eu sempre discuti isso muito, né, com os profissionais, né? Então por que que vocês não ensinam desde já prevenir, já comer bem pouco lá atrás, ou então nem ter contato? Porque daí quando chega a doença, a diabetes, problema cardíaco, problema renal, o problema intestinal, o câncer de intestino, aí você fala, agora não pode mais. Foi aquilo que causou, então já previne, já tira ali atrás. Porque o trigo que a gente tem hoje, ele é muito mais que 70, a última vez que eu vi era 74 vezes de modificação genética, para ele aumentar o glúten ficar cada vez mais elástico, mais colante, para poder ter um pão mais fofo, mais bonito, mais caro. Então, não é mais o trigo que é da época de Jesus, da época lá dos essênios, né? Não é, é outro. A lactose, as coitadas da vaca, é remédio, é antibiótico, é fator de crescimento, é hormônio. Não, aquele animal não é mais um animal que produz, nem ela produz o leite para o filho dela, né?
mas a gente, né, não tem tanta saúde agora aquele tipo de alimentação. Então, são vertentes que os profissionais eles vão estar falando. O que eu falo, né? Eu falo que a gente é divergente, né? A gente chega, ó, a realidade é essa. Qual que é o alimento? Hoje eu acabei de fazer um almoço ali para 6 pessoas. Eu fiz um risoto de alho poró com shimeji, olha que delícia. Eu fiz um bifinho de carne de soja com molho de tomate e tofu por cima grelhado, para eles comerem tipo uma parmegiana, porque eles lembram, eu tenho adolescente em casa, né? Eles querem. E uma polenta assada, tipo batatinha frita, então uma polenta assada e uma salada de escarola. Então, a gente vai se acostumando, a gente vai pegando aquele material que você tem. Por exemplo, eu tenho arroz e feijão. Eu vou comer arroz e feijão um dia, já estou enjoada no outro dia, eu vou pegar o feijão e eu vou fazer um bolinho de feijão, um hambúrguer de feijão. Eu vou colocar proteína de soja nele, outros temperos. Então, parece que eu estou comendo uma coisa diferente, mas o sabor é diferente, mas você tem a qualidade do alimento. Arroz e feijão é o que mais combina, é o que mais tem todos os aminoácidos que a gente precisa. Então, é só uma comida simples. A gente não precisa de uma coisa muito, né? Cheia de variedades. Então, tudo que tem na feira, todos os cereais, tirando o trigo, né? Porque ele já está muito modificado. Tudo isso, todos os leites. Hoje a gente tem leite de soja, delicioso. A gente tem o Not Milk, que é uma delícia. A gente tem leite de castanhas. A gente tem leite de aveia, faz iogurte de aveia, faz queijo de castanha. Então, a gente tem hoje uma gama muito. Há 16 anos atrás, quando eu comecei, né, com a história do vegetarianismo e veganismo, era tudo em casa, não tinha o que fazer, não tinha o que você consumir, né? Então, tem, sim, uma variedade de alimentos. São os alimentos de verdade. A gente fala muito em comida de verdade. Comida de verdade é aquela comida que você compra na feira, que sai da terra, lavou, você já pode consumir. Você dá uma refogadinha ali com alho, já pode consumir. Esses são os alimentos de verdade. E eles não vão causar alergia para você. E aí tem uma coisa muito interessante dos alimentos de intolerância e alergia, que é uma cadeia que a gente faz que é super prejudicial. Se eu tenho uma alergia a leite e eu não tenho a maçã, né? Não tenho alergia à maçã, maçã é maravilhosa, mas eu começo a fazer vitamina de maçã todo dia com leite. O meu corpo não vai saber diferenciar e ele vai começar a criar alergia com a maçã também. Então, eu já tive esse tipo de problema aqui na minha casa de exames genéticos, e isso acontecer de aparecer alergia a couve-flor, berinjela. Eu falo, morri, agora eu vou morrer, eu não vou ter o que comer. Grão de bico, lentilha. Por quê? Entrava junto com o glúten. Aquilo eu comi um pão e colocava salada no pão e um hambúrguer de grão de bico. Quando entrava junto, tudo pareceu para o meu corpo que era para reagir. Eu tive que ficar 8 meses sem comer muitas coisas para voltar a introduzir essa alimentação de novo. Então, até a mistura que a gente faz, uma coisa legal com alergênico vai prejudicar você, tá? Então, é alimento de verdade e perceber seu corpo inchou, não dormiu direito, ou ficou muito agitado depois que comeu aquilo, percebe, tira por um tempo, substitui, né, por outro alimento. Essa coisa de substituição, isso tem que ser muito individual, né? Isso você precisa. Vamos falar sobre isso numa outra? A gente vai falar sobre Vamos? alimentação vegetariana, a gente vai É. falar sobre substituição, como ficar sem ferros, sem proteína, não vai ficar sem. Se você tirar alguns alimentos, você vai ter outros alimentos que são ricos. A gente vai falar sobre isso, então, no próximo encontro, para vocês poderem fazer essas retiradas e você não ficar com nenhuma deficiência nutricional, que isso também é meio importante. Tô louca para saber, inclusive, que você falou muito sobre a questão do soja, né? E aí a gente tem bastante polêmica sobre soja. Vamos deixar então para um outro encontro para a gente falar sobre isso, já que você falou que foi vegana há não sei quanto tempo, vegetariana, então, além dos estudos que você tem da sua área, né? Você tem os experimentos, a experiência, né? Então tem bastante coisa para compartilhar. Vamos deixar para uma próxima aula, um próximo encontro aqui na nossa websérie, Andréia, para a gente falar sobre vegetarianismo e veganismo? Vamos? Sim, tá combinado. Agora tá passando o carro da pamonha aqui. Vai ficar até gravado o carro da pamonha aqui com a gente. Sim, a gente vai falar sobre isso. É assim, você fazendo uma reeducação alimentar, trazendo essa coisa da comida de verdade para a sua vida, isso vai fazer uma grande diferença. Você não tem noção de quantas doenças que você vai estar tirando da frente.
quanta longevidade você vai ganhar nisso. Então, é um ganho muito grande, né? Não é só questão filosófica. Eu parto da questão, muito da questão química, biofísica, de tudo que está acontecendo dentro do seu corpo em relação à alimentação, até a parte energética dessa alimentação. Eu parto disso e isso conversa com todo o resto. Realmente vai ficar mais saudável o nosso planeta? Vai. Realmente vai ficar mais saudável o nosso corpo? Vai. Realmente a gente vai ficar com a mente, mas vai. Então, isso casa com várias informações. A gente parte do científico e a gente vê que funciona em todas as áreas, não escolher o que coloca dentro do prato. Então, vamos viver com menos alergia, menos produtos industrializados, que a vida vai ser bem mais tranquila, mais longevidade para todo mundo, viu? Muito bem, então estamos aqui finalizando esse encontro e muito interessante sobre essas dicas que a Andrea trouxe para a gente sobre os alimentos alergênicos, né? O que você tolera ou não tolera dentro de você, e você tem que prestar atenção. E tudo isso passa por um princípio que a gente chama autoinvestigação, autoobservação, autorresponsabilidade, porque só você é responsável pela vida que você tem. Então, só você sabe a dor e a delícia de ser o que é. Lógico, plagiando os poetas, né? Então, compartilha, lembra? Compartilha, faz comentários, ajuda a gente aqui a crescer mais os nossos seguidores aqui do YouTube, porque quanto mais pessoas a gente puder impactar com os ensinamentos que aqui eu e os nossos colaboradores, professores, parceiros temos, mais você também vai poder fazer parte dessa contribuição e ajudar as pessoas a acordar, né? Porque lembra que a gente está aqui para quê? Para despertar as pessoas. E esse despertar, ele não é só um despertar espiritual, uma jornada, porque a gente fala assim, o que que é uma jornada espiritual? A jornada espiritual é essa que você está fazendo, é o seu dia a dia, é as suas escolhas, é o que você sente, a sua responsabilidade com você e a sua responsabilidade de como você vai impactar o que está em torno de você. E as escolhas do que você coloca no seu prato, o que você coloca na sua mesa, como você alimenta o seu filho, como você alimenta a sua família, é sua responsabilidade. Então, por isso que a gente está aqui para quê? Para você começar a refletir, porque todo o nosso conteúdo é para isso. É para refletir, desafiar você a você fazer melhores escolhas para a vida. E quando você faz melhores escolhas para a vida, você também ajuda a mudar, né, esse planeta. E a gente precisa ajudar esse planeta a crescer, evoluir cada vez mais. Então, Andréia, querida, beijos para você. A gente se Obrigada. vê no nosso próximo encontro aqui. Vamos falar então, já fica a promessa aqui, ó, vegetarianismo e veganismo, tá bom? Beijos, beijos, até a Beijo, próxima. obrigada. Até a próxima.